Boa noite a todos. Eu fico feliz de vir na segunda-feira, porque eu estudo, eu estou matando aula, olha que feio, né? Mas é por uma boa causa, então a gente quase não se vê nas noites mais, porque eu venho nos sábados de manhã, justamente porque trabalho junto ao ciclo dos pais. Então o assunto para nós é bem pertinente, que é a convivência familiar, né? Eu trouxe essa imagem porque eu queria que todos se sentissem muito premiados. Os que moram com seus filhos, o que criam seus filhos sozinhos, aquela avó que cria seu neto, aquele casal homoafetivo, sim, que se tornou uma família, que todos nós possamos nos sentir nessa noite, sim, inseridos nesse assunto, abraçados nessa convivência familiar, porque se tem um assunto que sim, ao qual todos nós pertencemos, é a convivência familiar. Vamos então buscando o embasamento da doutrina para entender qual a importância da família ainda na sociedade moderna. Porque nós nos questionamos, será que ainda tem espaço para a família? Será que a família se tornou uma instituição falida, como eu ouvia quando era criança? Ah, a família está ultrapassada, existem outros modelos. Será que a família ainda é a célula da nossa sociedade? Será que toda essa modernidade que está em volta da nossa convivência familiar vai permitir que a família continue preservada ou não? Eu não tenho a pretensão de dar nenhuma resposta, só o Livro dos Espíritos que tem respostas. Eu só vim trazer questionamentos, porque eu realmente acredito que as respostas nos limitam muito na convivência familiar, mas que as perguntas, sim, ampliam os nossos horizontes e nos permitem pensar sobre vários ângulos da nossa convivência familiar. Mas a questão 775 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, os Espíritos nos respondem: uma recrudescência ao egoísmo. Bom, visto que nós falamos sempre no planeta de regeneração que todos nós buscamos, na melhora moral da Terra, no momento em que todos nós vamos abrir mão de nós mesmos e vamos caminhar de mãos dadas, certamente tem espaço sim para a família e sim nós precisamos focar fortemente na família nesse momento em que nós estamos vivendo, para que nós não voltemos a viver cada um por si, para que a gente não entre no ponto do egoísmo, e sim para que nós possamos ser grupo dentro da nossa família. E qual é o nosso desafio, então, enquanto famílias? Essa foto é de um trabalho que nós fizemos no Ciclo de Paz, e eu queria compartilhar esse trabalho com vocês, porque nesse dia nós trouxemos um exercício bem bacana para se pensar a respeito da família. Porque tem tantas perguntas, muitas respostas e especulações, e às vezes a gente brinca assim, será que a gente tem que desenhar para entender qual é o processo familiar? E nesse dia a gente brincou de desenhar qual é o processo familiar. Eu pedi um voluntário, que foi primeiro o Marcelo, e eu disse, eu preciso de alguém para me ajudar, e ele veio. Eu disse, eu preciso que tu escolha alguém do grupo e diga para essa pessoa um defeito teu e uma qualidade. E aí veio alguém para acompanhar o Marcelo. E aí eu amarrei essa setinha justamente para mostrar que aqui tem um fio, tá? Não fica muito visível para vocês, mas tem um fio. Era um fio do novelinho de lã, bem fácil de arrebentar. Então eu amarrei a pessoa nele, essa pessoa escolheu uma outra pessoa, disse para ela um defeito e uma qualidade, e a outra pessoa se juntou ao grupo, até que o grupo formou 5 pessoas, todas amarradas. Eles estão amarradinhos assim. E aí eu lancei o primeiro desafio desse grupo. Eu preciso que, sob nenhuma hipótese, esse fio arrebente. Certo? É fácil, né? Tava todo mundo juntinho, o fio estava amarrado, ok. Mas aí a gente lançou o segundo desafio. Pedi que um deles, a gente estava na sala aqui de trás do passe, bem no meio da sala, fosse até a porta e abrisse a porta. Vinícius, vai lá e abre a porta. 5 pessoas enroladas no fio. A gente já começa a entender o processo familiar, não é verdade? Eles tiveram que se organizar, logo já surgiu uma liderança que disse, vamos devagarinho, vamos todo mundo de lado, e eles foram indo. Até que eles chegaram na porta e abriram a primeira porta. Quando eles abriram a primeira porta, eu pedi, mas agora vai dar uma corrente de ar. A gente precisa então fechar essa outra porta. E de novo eles tiveram que se reorganizar e vir miudinho, todos juntos, fechar a outra porta. Pedi que voltassem para o meio e eles voltaram. E aí eu pedi, disse, é sábado de manhã, uma semana inteira de trabalho, estamos cansados. Então a pessoa que eu achei que tinha mais cara de cansada, a gente disse, olha, senta no chão, mas com o bumbum no chão.
a pessoa que a gente designou, que no caso foi a Pri. Não preciso dizer para vocês que para que uma pessoa amarrada às outras sentasse no chão, teve que haver um movimento de todos os outros, certo? Então, alguns acocaram, alguns abaixaram, o fato é que ela sentou até o chão e todos tiveram que se mobilizar. E mais ainda tiveram que se mobilizar para ela levantar. Mas eles conseguiram lidar com esse desafio e esse fio não arrebentou em nenhum momento. O que a gente queria representar com isso? Cada um desses movimentos que um teve que fazer e que mobilizou todos os outros, nós poderíamos trazer como uma fase do desenvolvimento humano. Todos nós dentro da família vivemos as nossas fases, desde que nós nascemos até o ponto que nós chegamos ao nosso desencarne. Muitas são as situações que ocorrem dentro da família. E como anteriormente nos disse assim, falou em laços de família, lembra? O nosso desafio é viver todas essas fases do desenvolvimento dentro da família, podendo mutuamente nos auxiliar, sem arrebentar esse laço. Fácil ou difícil? Talvez nem fácil, talvez nem difícil, mas é bem complexo. Porque quando um casal se torna uma família e um filho chega, todos nós sabemos que essa rotina muda completamente. Essa rotina nunca mais vai ser a mesma. Todas as fases do desenvolvimento vão exigir muito de nós. Depois vem a primeira infância, depois vem a escola, depois vem a adolescência, que é uma fase muito exigente, a qual muitas vezes a gente gosta de usar o termo passa. Tudo passa. Nós temos uma brincadeira interna entre os colegas do Centro Espírita que a gente fala tudo passa. Mas eu lembro da palestra do Hélio Ribeiro, onde nós dizíamos que tudo passa e tudo fica. A fase passa. Mas o que fica de todas essas fases que muitas vezes nós nos negamos a nos mobilizar com os nossos dentro da nossa família? Porque a gente pode parar para pensar que se essa pessoa não parasse, ela andasse muito rapidamente, o fio arrebentaria, certo? Se um deles decidisse parar e não acompanhar, o fio também arrebentaria. Era só não haver mobilização, que é o que a gente, infelizmente, mais encontra como desafio dentro da nossa família. Porque nós sabemos que não é por acaso que nós estamos juntos. O Evangelho vem nos dizer que formam famílias os espíritos que a semelhança dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos em suas migrações terrenas se buscam para se gruparem como mesmo fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Essa palavra, quando fala unidas, a gente fica pensando, unidas. É uma preocupação que a gente tem com o nosso núcleo familiar. Será que nós somos unidos? Será que essa mistura é homogênea? Nós nos confundimos muito com aquilo que é homogêneo, não é verdade? Uma mistura de bolo é uma mistura homogênea, não é? Sim. Com todos os ingredientes que são completamente diferentes, não é assim? É no mínimo farinha, ovo, leite ou água, fermento, uns 4 açúcar, alguma coisa que adoce, né? Talvez chocolate, não sei. Mas esses ingredientes completamente diferentes misturados formam uma mistura que é homogênea. De novo, é justamente isso que o Evangelho vem nos dizer. Precisamos nos unir para nos tornar uma mistura que é homogênea. Cada um de nós é uma individualidade. Ao nos tornarmos família, nós criamos de novo uma outra digital, que já não é mais a digital individual, que é a digital da nossa família. Aquelas pessoas que ali estavam citaram alguns defeitos e algumas qualidades. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Como defeitos, a gente colheu mandona, seletivo, possessiva, a pessoa que sempre tem razão e uma pessoa que não tem nenhuma paciência com as coisas que são repetidas. Ele não gosta de repetir muitas vezes a mesma coisa. Esse não dava para mentor ainda, né? Não está no ponto de mentor. Mas enfim, as qualidades que essas mesmas pessoas citaram foi prestativa, organizado, otimista, sincero, e essa mesma pessoa que não tem paciência com as coisas que já foram repetidas, tem muita paciência com as coisas novas. Olha que interessante, todas essas características e esses membros da família é que tornam essa mistura homogênea. E aí a gente vai buscar um pouquinho a ajuda do pensamento sistêmico, porque nós entendemos que para entender melhor a convivência familiar
E aí eu gosto muito da orientação do Divaldo quando ele nos diz, vamos buscar ciências humanas para entender um pouquinho mais do comportamento, para facilitar a nossa vida com relação à doutrina espírita, para que a gente possa realmente trazer a doutrina para a nossa vivência familiar. Quando ela nos diz que o todo é considerado mais que a soma de suas partes. Cada parte só pode ser entendida no contexto de todo. Uma mudança em qualquer uma das partes afeta todas as outras. Se eu tirasse qualquer um daqueles membros daquele grupo, com as características de uma outra pessoa e colocasse lá, o andamento daquela tarefa certamente se daria de uma maneira diferente. Dentro da nossa família não é diferente. Se nós tirássemos qualquer pessoa dali, as consequências daquele grupo homogêneo se tornaria diferente, não é verdade? Quando alguém casa e sai de casa, a gente percebe que acontece uma mudança, não é assim? Quando alguém desencarna, acontece uma mudança. Então, qualquer uma daquelas partes afeta o grupo e vice-versa. Esse é um conceito básico para se pensar sobre família. Estamos todos envolvidos com os outros, porque, na verdade, o ser humano não tem natureza, ele tem história. E a gente vai se perguntar, como assim, Regina? O ser humano é de natureza humana. E aí nós vamos mais além dizendo que ele não tem características inatas. Tá, mas como assim? Ele nasce cheio de gostos? Mas aí a gente precisa voltar um pouquinho mais lá atrás e lembrar quando o Livro dos Espíritos nos responde que nós fomos criados simples e ignorantes. Não foi assim? Foi, não foi? Então, nós não temos características inatas. O que nós temos são manifestações de comportamento em relação ao comportamento das outras pessoas. Olha que interessante. Olha o quanto a vivência de grupo é importante. Joana de Ângeles vem nos dizer que no livro Constelação Familiar, psicografado pelo Divaldo, que salvo as pessoas que vêm em missão para levarem a vida sozinhas, absolutamente solitárias, é fundamental que nós estejamos inseridos no grupo, a fim de que isto não mexa com a nossa sanidade mental. Olha que forte isso. Nós estamos constantemente estimulados uns pelos outros, desde o início. E aí nós podemos ir um pouquinho adiante dizendo que nós somos estimulados e construídos pelas outras gerações que nós trazemos em nós. E pelas nossas outras reencarnações, podemos completar o que a doutrina espírita nos diz. Como assim pelas outras gerações? Todo mundo aqui conhece a historinha do peixe na forma? Tu conhece, né, Rosa? E aí a gente vai entender por que dentro lá da nossa família, nós não somos só eu e meu marido e os meus 2 filhos. Nós trazemos as influências das nossas outras gerações e precisamos ter o cuidado de lidar com tudo isso da forma mais positiva que nós pudermos. A história preciso contar para vocês entenderem muito rapidamente. Um jovem se casa com uma moça e diz a ela que seria muito importante que ela fizesse o peixe na receita que ele gostava, que a mãe fazia sempre. E a mãe, uma sogra maravilhosa, o que não é difícil de encontrar, disse que se dispunha a dar a receita, então, para ela fazer o peixe. E fizeram exatamente isso. A mãe explicou para a nora detalhadamente como fazer o peixe. A moça se esmerou, fez exatamente como tinha que ser feito e serviu o peixe no almoço de domingo para o rapaz. Ele comeu o peixe, mas não sei, não era igual. Tinha uma coisa diferente. Foram os 2 repassar a receita com a mãe. Ela tinha feito tudo certo, não tinha como dar errado. Mas aí ele perguntou por que a mãe cortava a cabeça do peixe, porque talvez fosse isso. Ela assou o peixe com a cabeça. Tinha que ter alguma coisa que interferiu na receita. Aí a mãe disse para ele, olha, eu realmente não sei te dizer. Por que eu faço? A minha mãe me ensinou tirando a cabeça, eu tirei a cabeça a vida toda. Foram investigar com a avó, porque aquilo tinha que ter um ponto de partida para entender por que tinha ficado diferente. Aí a avó disse, não, é que a tua tia comprou um peixe, a tia da mãe, na verdade, comprou um peixe muito grande, a forma era muito pequena, eu passei a faca e tirei a cabeça. Simples assim. E uma coisa tão simples estava influenciando na 3ª geração. E coisas muito simples da vivência da nossa família, o tempo todo influenciam lá na nossa convivência familiar. Porque nós trazemos as coisas sem pensar sobre elas. Ou, em contrapartida, muitos de nós corta completamente a influência das outras gerações. Como se tudo que veio atrás não fosse bom, fosse ultrapassado e a gente não precisasse repetir. Nenhuma coisa nem outra é suficiente para que nós possamos trazer um relativo equilíbrio para as nossas relações. E aí, com relação aos defeitos que nós citamos e as qualidades,
nós também podemos pensar que nós não somos, nós estamos em processos. Então, eu não sou ansioso o tempo todo, eu não sou organizado o tempo todo, eu não sou controlador nem mandão o tempo todo, mas nós estamos em processo. Conforme as coisas acontecem na nossa família, nós estamos reagindo de uma ou de outra maneira. E isso é fácil de entender, porque se o Vinícius é um pai de família e ele fica desempregado durante 5 meses e ele não fica ansioso, complicado, né? Aí às vezes eu vou lá e recorto. Ele é ansioso. Ele está vivendo um processo que gera ansiedade dentro do convívio familiar. Mas aí nós precisamos que todos aqueles que estão ali naquela cordinha, eu vou trazer aquela foto para a memória de vocês, se mobilizem para que juntos nós possamos vivenciar o que para ele agora é um momento crítico e complicado. E aí nós vamos entendendo que não há uma verdade sem observação e sem representação. Dentro da convivência familiar, nós constantemente vivemos uma transitoriedade. Nada é fixo e nem permanente. Se hoje nós levarmos respostas daqui, semana que vem, as perguntas já mudaram dentro da nossa convivência familiar. E aí a gente se pergunta, essa semana, é segunda-feira, semana passada, quantas vezes nós pesquisamos, lemos e buscamos informação acerca das nossas vivências familiares? Porque informação hoje é o que não falta para nós. Esse desenho lá atrás ninguém vai entender nada, a gente até pode pesquisar sobre isso porque é bem importante. É para a gente entender um pouquinho que também para organizar nossa vivência familiar, nós precisamos pensar que nós não estamos soltos no mundo, certo? Aqui está a nossa família e nós fazemos parte de vários outros sistemas. Microsistema, mesosistema, essas nomenclaturas pouco nos interessam. Mas significa dizer que para o nosso convívio familiar, nós temos contato, além da nossa família, a gente saiu um pouquinho de casa, nós temos os nossos parentes, porque hoje aqui nós vamos considerar a família aquelas pessoas com quem nós acordamos de manhã e deitamos à noite, lá dentro da nossa casa, certo? Mas ampliando um pouquinho mais o nosso círculo, nós temos os nossos parentes, nós temos a convivência na escola, o pessoal que a gente brinca lá na pracinha com os nossos filhos, os nossos vizinhos. Ampliando um pouquinho mais, tem as empresas onde a gente trabalha, o nosso trabalho, tem a administração escolar, tem as ONGs das quais nós fazemos parte. E hoje todo mundo faz parte de ONG, porque virou moda fazer caridade. A gente faz caridade às vezes sem pensar se aquilo realmente não virou um cobertor curto na nossa vida. Que horror, num centro espírita uma pessoa questiona a caridade. Depende, se eu não estiver tirando todo o meu tempo daqui para colocar lá, aí a gente precisa também pensar sobre isso. Porque tudo isso influencia na nossa vivência familiar. E aí por diante, né? Nós temos as ideologias, a cultura, a religião, todos os círculos aos quais nós fazemos parte e que influenciam diretamente a nossa família. E a nossa família influenciando esses ciclos também. E nós ainda temos o cronossistema. O cronossistema é o tempo em que nós estamos vivendo. Porque não dá para nós compararmos a nossa família desta época com a família, talvez da época da mãe da Rosa, da minha avó. Porque nós questionamos também muito hoje o papel da mulher dentro da família. Será que aquela família lá atrás, há um século e meio atrás, não parecia tão redonda e estruturada porque essa mulher estava submissa a um papel? E hoje as mulheres estão buscando outros papéis. Nesse sistema todinho. Não está faltando... Não, não é aqui. Não, acho que é no... Será que é lá? E hoje nós estamos buscando o nosso papel em todos esses círculos. E isso, com certeza, mexe com o funcionamento da nossa família. Não é inegável isso. Nós estamos dizendo para as mulheres voltarem para casa para lavar, passar e cozinhar? Não, nós não estamos dizendo isso. Só tem um detalhe. Nós todas estamos buscando profissão, nós estamos estudando, todas nós. Nada há de errado com isso, porque é o tempo em que nós vivemos. Temos tecnologia, temos muita informação. Mas tem coisas que não mudaram, vocês concordam? As mães continuam gestando, certo? Então existe um processo que é natural e é nosso. Ainda não foi mudado pela natureza. As fases do desenvolvimento humano também não mudaram, certo? A gente precisa gestar, precisamos amamentar. Aquela criança demora em torno de 6 meses para se dar conta que ela não é a mãe, que ela é outro ser. É um processo. Então, se eu vou trabalhar com 2 meses, eu largo aquela criaturinha e vou, algo ali acontece.
Então, quando nós não nos questionamos mais sobre todos os sistemas aos quais nós estamos inseridos, existe uma preocupação com a nossa família que está diminuindo. São muitos os estímulos que nós temos em todos os círculos e que às vezes tornam o nosso cobertor curto, sim. Porque esta família precisa de um tempo que não é 20 minutos por dia. Eu sempre brinco que a coisa do tempo de qualidade de 20 minutos foi aquele tio lá das trevas que inventou para acabar com a família. Não existe tempo de qualidade de 20 minutos. Nem quando a gente namorava lá, com toda aquela supervisão, 20 minutos era suficiente para se criar conexão com alguém. Então, se eu tenho alguém na fase do desenvolvimento, de 1º a 6 anos, e eu trabalho 12 horas por dia, eu faço pós-graduação, arrumo um curso no final de semana e faço trabalho voluntário, onde está o tempo e a conexão que eu estou criando com esse ser que está na minha mão. E hoje, quantas famílias que são criadas somente pela mãe, às vezes pelo pai, às vezes pela avó. Então, para entender a vivência familiar, a gente trouxe isso para se refletir a respeito do que nós estamos fazendo. Porque tem uma mãe que veio conversar conosco esses dias no ciclo, e obviamente nós não vamos citar nome. Ela é bem atarefada, trabalha bastante, tem uma carreira bem sucedida. E o menino bem inteligente, 6 para 7 anos. E ele não estava conseguindo ser alfabetizado na escola. Estava virando algo bem complicado, porque ele sim tem um coeficiente de inteligência capaz da alfabetização, mas trancou. Sabe quando tranca e não vai adiante? Aí a mãe começou a dar umas incertas em casa para ver a supervisão da babá. Então a lição estava sempre pronta, mas aí ela começou a chegar, assim, dando umas incertas. O lanche não estava sendo comido na hora, ele estava jogando no celular e a lição estava sempre perfeita, mas lá na escola não estava andando. Aí ela se deu conta de que então a babá, e a gente não está julgando o comportamento da babá, estamos verificando uma situação, estava fazendo bem fraquinho de lápis e ele estava fazendo por cima. Então a lição estava perfeita. Essa mãe decidiu organizar de novo a agenda dela e trabalhar só no turno da tarde. Em 2 meses, esse menino, que ia começar a ser alfabetizado de forma especial, porque não tinha condições, está alfabetizado. Aí essa mãe disse para a psicóloga que ela estava se deparando com uma outra criança. E a psicóloga respondeu para ela que não era uma outra criança, que era uma criança que agora estava tendo a atenção que precisava ter da mãe. São esses questionamentos que a gente gostaria de fazer sobre as nossas vivências familiares. Será que nós precisamos estar tão ausentes quanto nós estamos da nossa vivência familiar? É uma interrogação. Também temos uma outra mãe que decidiu fazer o caminho inverso. Ela decidiu ficar o dia inteiro com os 2 filhos em casa. Ter uma vivência como se tinha mais romântica, vamos dizer assim, um pouco mais atrás. Aquela mãe que vai buscar o orgânico, que cuida do alimento do seu filho, que faz tudo em casa. Chegou um ponto que ela se deu conta que ela estava esgotada e que esse tempo todo em casa não estava dando nenhuma qualidade para a relação dela com os filhos. É um outro contraponto. E aí a gente vai vir aqui de novo no sistema do tempo que nós vivemos. Talvez as mulheres da atualidade não consigam lidar com isso. Não consigam mais serem somente donas de casa e cuidar dos seus filhos. É uma interrogação. Mas entre o tudo e o nada, tem um caminho. E é isso que essa vivência sistêmica vem nos convidar a pensar. Sobre se não existem outras alternativas. Sobre como nós estamos administrando o nosso tempo. Como nós estamos administrando a nossa rotina familiar. Porque rotina familiar é uma coisa muito boa e se perdeu bastante na nossa sociedade moderna. Porque como nós temos muitos afazeres, muitas coisas prontas, a rotina foi se perdendo um pouquinho. E a ideia de se fazer rotina é de não sobrecarregar nenhum membro da família. O ideal é que as tarefas e as responsabilidades sejam divididas de maneira igualitária, segundo as capacidades e habilidades de cada um. E aí é óbvio que uma mãe de 40 anos e uma criança de 5 e uma de 10 têm habilidades diferentes dentro do lar, certo? Mas todos podem fazer. Porque nós estamos vivendo uma vivência familiar onde os filhos pouco fazem de ajuda doméstica. Não é verdade? Todos sabem jogar todos os jogos, mas ninguém sabe operar o aspirador de pó. Tu não acha, Rosa, que isso é uma coisa engraçada? E aí nós... O botãozinho é quase um dedo. É só dar uma empurrada e vai, né?
secar uma louça, arrumar uma cama, recolher lixo de banheiro, coisas que fazem com que uma família se sobrecarregue mais. E é uma conta matemática, porque se eu tenho 4 pessoas numa família, certo? E eu tenho muitas tarefas para fazer, e uma pessoa levaria 4 horas fazendo, vocês concordam que a gente pode dividir para 1 hora de tarefa para cada um? Certo? E a gente pode encontrar aquele tempo que está faltando, porque todo mundo só fala que não tem tempo. Mas às vezes nós, por não termos mais rotina e termos abolido a rotina, porque talvez nós tenhamos vindo de uma sociedade que lá na minha época tudo era rotina, nosso sonho era não ter rotina. Não é verdade, Rosa? Eu sonhava o dia que ia ir para minha casa e ninguém mais ia me dizer 24 horas o que fazer. Hoje nós abolimos a rotina e a rotina é essencial para balizar psicologicamente as nossas crianças. Gente, o que faz uma pessoa desempregada ter tanta ansiedade? Não saber se ela vai comer, não saber se ela vai pagar as contas, não é verdade? E essa mesma ansiedade nós geramos nos nossos jovens quando eles não sabem o que vai acontecer nunca na vida deles. Porque cada dia é uma coisa interessante. Não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, não tem horário para alimentar. E aí nós precisamos, sim, com certeza, ter uma rotina de qualidade, que não é uma rotina rígida, que em nenhum momento pode haver uma exceção, mas que aquela criança possa lidar com o que vai acontecer depois. E quem duvida que a criança precisa de rotina, preste atenção quantas vezes uma criança assiste o mesmo desenho. Vocês já prestaram atenção? Até decorar, não é verdade? Porque ela precisa saber o que vai acontecer. Estabelecidamente. A rotina para uma criança, pessoal, é tão importante quanto as paredes para não cair o teto de uma casa. E nós estamos tendo jovens que são muito ansiosos, muito imediatistas, e a gente está colocando toda a responsabilidade disso na internet. É mais fácil colocar a responsabilidade na internet, mas ela ainda é nossa. O Evangelho pergunta para nós o que nós fizemos com os filhos confiados à nossa guarda, e não para os provedores da internet. Então, é verdade, eles não vão responder nada. Né? Nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos entender até onde agride o nosso filho tantas horas de jogo. Por que eu trago meu filho na evangelização e deixo ele jogar um joguinho que ele pega uma arma e sai matando todo mundo? Não sei, gente. Falei para vocês, nenhuma resposta, muitas perguntas, que é o que eu gosto de vir fazer aqui. Bom, vamos indo adiante, porque aquele tempo não me ajuda em nada. Nunca me ajuda, Vinícius. Nós precisamos, para a nossa vivência familiar ter mais qualidade, buscar empatia. Que é essa capacidade de entender emocionalmente a outra pessoa. É conseguir se colocar no lugar dela e sentir o que ela poderia estar sentindo numa determinada situação. E aí vamos só rapidinho falar de novo do desenvolvimento. O que uma criança consegue ou não consegue fazer? Com que idade eu posso deixar o meu filho sozinho para ir trabalhar? Que não vai gerar uma ansiedade tão grande nele, um medo tão grande que depois eu vou ter que resolver essa situação mais adiante. Com que idade eu posso começar a conversar com meu filho e perceber que ele está entrando na adolescência? Porque, gente, eu não sei se a gente vai envelhecendo e ficando chato, não sei se é essa palavra, enfim, né? Mas nós taxamos os jovens de arrogantes, de um monte de coisa. A gente precisa ler mais sobre isso. O processo neurológico que a juventude vive é real. Eles não escolhem viver. Eu fui adolescente, vocês não foram? E fui assim horrorosa. Muito perturbada. Os nossos jovens ficam perturbados, e essa é a palavra, por uma série de reações neurológicas que eles têm. E lá dentro de casa, na nossa vivência familiar, a gente precisa criar empatia com essas dificuldades que acontecem nas fases do desenvolvimento, para que a gente possa entender. A gente gosta? Não, a gente não gosta. É difícil de lidar? Bem difícil. Mas é necessário, porque nós escolhemos viver em família, certo? Então nós precisamos aprender a ter essa empatia, a lidar com essas dificuldades. Porque o cérebro maduro daquela casa lá devia ser o meu. Não posso esperar que o Heitor tenha um cérebro maduro e a Vitória tão pouco. Preciso eu ser o mais madura que eu puder para lidar com essas situações, para lidar com aquela pessoa que está desempregada, que não está conseguindo dar a volta, que não está conseguindo lidar com essa situação. Porque se a gente voltar lá no tempo, lembra, no cronossistema, o que nós estamos vivendo hoje, pessoal? É inegável a crise que nós estamos vivendo, não é verdade?
Quantas famílias hoje estão administrando uma pessoa que está desempregada dentro de casa, sem perspectiva de voltar ao mercado de trabalho? Fácil ou difícil? Agora, se eu começar a dificultar mais ainda o processo, porque eu não consigo me colocar no lugar dessa pessoa em nenhum momento, a nossa vivência familiar tende a se tornar muito mais difícil do que poderia ser. E é isso que a gente vai buscando dentro da nossa vivência familiar, né? Cada um vive um processo dentro da família. E realmente não é fácil. É muito mais fácil, e é mais difícil ainda se ela estiver difícil, eu estou bem. Porque eu não posso pegar aquela cordinha, lembra lá da porta da cordinha e sair correndo e arrebentar a corda. Eu estou aqui a 1000 pelo Brasil, estou no auge e ela está ali. E eu preciso estar junto com ela. Isso é família. O silêncio. O poder do silêncio dentro da nossa vivência familiar. Pensar antes de reagir é uma das ferramentas mais nobres do ser humano nas relações interpessoais. Bem fácil, né, pessoal? Quando a gente está indignado, silenciar. Augusto Cury vem nos dizer que se a gente parasse e contasse até 30 segundos, a gente não faria as coisas mais absurdas que a gente já fez na vida e nem diria as coisas que a gente não deveria dizer. Para as pessoas que a gente ama, se a gente... Lembra do golinho de água do Chico Xavier na boca? Coloca um golinho de água e fica lá esperando passar. E aí a gente não fala. Ainda faz a pressa antes de engolir. Né? Que é para fluidificar a água, senão a gente, aquilo dá né? Vem com raiva a água. Mas enfim, é justamente esse silêncio, porque se a gente se entregar para essa ditadura, né, da resposta, da necessidade compulsiva de reagir quando nós somos pressionados, nós cometemos erros, e muitos erros. Porque a gente acha que tem que ter resposta para tudo, né? E a coisa mais libertadora que eu acho que o tempo vem trazendo para a gente, quando a gente busca melhorar, é o silêncio. É poder dizer assim, não sei, não estou sabendo lidar com isso agora, depois a gente vai conversar. Mas não é aquele silêncio assim, que é irônico, sabe? Não é isso. Não é aquele silêncio que vira as costas batendo a porta porque acha que aquela conversa não merece respeito, também não é isso. Não é aquele silêncio de ficar emburrado uma semana, porque a Rosa me disse o que eu não queria ouvir, então eu vou ficar emburrada. Não. É o silêncio que reflete sobre o que é melhor de fazer depois que essa tempestade passar. Porque em seguida, nós vamos precisar buscar o diálogo. Uma vivência familiar de silêncio está longe de ser uma vivência familiar. Nós precisamos buscar o diálogo, que para ser renovador intercala entre falar e silenciar. Porque se eu não escutar o Vinícius, não tem diálogo. Se só eu falar, como isso que eu estou fazendo aqui, é uma coisa triste, né? Um monólogo. Queria poder que vocês também pudessem falar, para que isso se tornasse um diálogo, mas nesse momento não podemos. Na nossa vivência familiar, nós precisamos buscar o diálogo. E não vai ser na adolescência que a gente vai buscar diálogo, tá, pessoal? Quem está com o bebezinho agora ali no colinho, quentinho da barriga, não. É quando eu brincar, é quando eu tiver tempo, é quando eu fizer escolhas, quando eu fizer uma cadeira em vez de 5 na faculdade. Aí eu construo. Aí aqui esta pessoa não vai precisar daquilo ali para me ouvir. Porque eu conectei com ela na minha vivência familiar ao longo de toda a nossa vivência. Porque aqui pode esquecer, na adolescência não conecta não. Aí a gente vai realmente ter um problema. As pessoas dizem que as crianças vieram muito inteligentes, por isso que elas falam no celular. Sabe o que eu acho, Rosa? Elas vieram falando no celular para conseguir falar com os pais. Porque todo mundo fala que as crianças, a nossa geração se perdeu com a internet, não foram as crianças. Eu tenho 44 anos, eu vejo gente de 60 anos que morre se não vê o celular. A pessoa é a terceira idade, metade smartphone e metade pessoa. Então não é a geração, são os nossos hábitos. Se eu passo todo o tempo aqui, os meus filhos também vão passar. Agora, se eu pegar a bola e for bater bola no sol, aquela criatura vai atrás de mim. E aí nós estamos falando de comunicação, não só do diálogo falado, mas o meu corpo fala, as minhas atitudes falam. E eu preciso me comunicar com os meus. Olha que bacana aquela cena, aquele menino está profundamente contrariado, mas aquele pai está buscando o diálogo, buscando entender. E o diálogo serve, é muito importante, para que a gente comece desde cedo a falar dos nossos sentimentos. A família é um ponto de referência para os filhos. E como é que a gente vai ensinar essa nova geração a ter uma comunicação assertiva? Lembra a comunicação que é passiva, assertiva ou agressiva?
Eu não conheço gente passiva num planeta de prova e expiação. Eu conheço pessoa que guarda, porque não consegue se comunicar assertivamente no dia a dia e um dia ela explode. Vocês conhecem pessoas assim? Isso é bom? Então, no treino da família, nós podemos ensinar nas nossas vivências, eu, meu marido, os meus filhos, aprender a comunicar. Todos somos capazes, sim, de dizer o que nós sentimos, ensaiando, exercitando, a fim de que nós possamos trocar e a nossa comunicação seja digital e não analógica. Analógica é aquele relógio lá que está me dizendo que o ponteiro está indo e eu estou acabando. Mas eu tenho que interpretar ele. Digital é se fosse assim, 8 horas e 35 minutos. Perfeito, né? Não tem dupla interpretação. E dentro da família não cabe comunicação com dupla interpretação. A Rosa me pergunta, tudo bem, Regina? Aham, tudo bem. Isso não é tudo bem. Vocês concordam? Então, se não está tudo bem, eu posso dizer para ela que agora eu não quero conversar, depois a gente conversa. Mas quanto mais transparentes nós formos na nossa vivência dentro da família, todos ganhamos. Não cabem joguinhos de comunicação dentro da nossa família. Cabe que nos acolhamos uns aos outros, para que a caminho todos possamos crescer. Precisamos perdoar. Mas se a gente não exercita empatia, se a gente não faz silêncio, se a gente não dialoga, a gente acredita mesmo em perdão? Será? Será que a gente consegue perdoar sem fazer nenhuma catarse, sem voltar, sem ressignificar, sem elaborar dentro de nós o que a outra pessoa fez? Porque às vezes perdoar, para algumas pessoas, em algumas situações, para perdoar o Vinícius, eu preciso perguntar, ô Vinícius, deixa eu tentar entender por que tu fez aquilo. Quando ele me disser, aí às vezes a gente vai lá e tira o alfinete assim, né? Tira aquele espinho que está doendo. Não é assim? Nós precisamos pensar sobre o perdão. Às vezes não é tão automático como a gente gostaria. Tá, perdoei. Passou. Será? Não sei. Dentro da vivência familiar a gente não pode arrastar a corrente. Nós precisamos lidar com o perdão e às vezes faremos isso junto nas nossas dificuldades familiares. Nós precisamos aceitar. Olha que amor, vocês estão enxergando lá atrás? É bem pequenininho e bem grandão, tá vendo? Nós somos diferentes. Dentro da nossa família, nós às vezes não somos nem parecidos, somos muito diferentes, mas não importa, nós estamos indo para a mesma direção. Não é assim? Todos fadados ao progresso, todos queremos ser melhores. E se nós buscarmos no Evangelho, lá está escrito, se eu me sinto mais capaz neste momento dentro dessa família, não é para sair abrindo a porta e arrebentando a corda. Não. É para que juntos nós possamos uns ajudar os outros, uns amparar os outros. Isso é o significado de família. E que essa vivência seja mais leve, que essa vivência doa mais, porque ela não pode ser pesada. E a gente precisa trazer humor para dentro da nossa vivência familiar, não é? A gente precisa brincar no dia a dia. Porque todas as pessoas do mundo sorriem no mesmo idioma. Olha que lindo isso, não é verdade? A gente sorri, ri e abraça no mesmo idioma. Vocês têm noção do significado disso? A violência também, né? Não precisa legenda. Mas eu prefiro falar do bom humor nas relações familiares. A gente precisa brincar, tirar sarro um da cara do outro, né? Porque ser evangelizado, porque seguir o Cristo não é uma pessoa sisuda. Não, está longe disso. E é por isso que eu gosto tanto do Adeilson Salles, porque sempre que eu escuto ele, também quando eu escuto o Divaldo, eles colocam uma leveza na doutrina espírita que eu amo profundamente. E um dia eu estava ouvindo o Adeilson Salles falando, e ele dizendo assim, se lá em casa está pesado, se está muito complicado há muito tempo, se eu trabalho, se eu me dou, tem alguma coisa, e está sofrido, eu estou afastado das leis de Deus. É porque talvez eu esteja vivendo a doutrina espírita só aqui. Eu sei tudo de cor, eu sei um monte de questão de cor. Tu também, né, Rosa? Nem se fala. Ela sabe um monte de livro, título de livro. Mas será que a gente está conseguindo tornar esse jugo mais suave, esse fardo mais leve, como o mestre nos diz? Vem comigo, porque comigo o fardo é muito mais leve, o jugo é muito mais suave. Lembra lá naquele sistema onde nós estamos inseridos? Lá falava em religião, filosofia de vida. Será que eu abracei de verdade a doutrina espírita na minha vivência?
Será que eu estou sendo menos preconceituoso, mais empático, mais bem-humorado, mais leve no meu dia a dia? Porque sim, com Ele, o jugo é mais suave e o fardo é mais leve. Gente, acabou o nosso tempo. Só para a gente completar dizendo que a nossa possibilidade é de viver mais leves com a nossa família, se nós conseguirmos abraçar as nossas vivências da doutrina dentro da nossa família. E fica o convite para que a gente participe do Ciclo dos Pais nos sábados de manhã, porque o Ciclo dos Pais tem um desenvolvimento um pouco diferente da doutrina espírita, porque não é sistemático, nós tratamos os assuntos da família e estão convidados a participar nos sábados às 10 horas da manhã, para que a gente possa viver um pouco mais leve, sem tantas respostas, mas com mais perguntas. Um abraço carinhoso no coração de cada um de vocês.